Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 8 de Eclesiastes começa com uma reflexão sobre a sabedoria e sua importância. O autor pergunta: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria é apresentada como algo raro e valioso, capaz de iluminar e transformar o rosto de uma pessoa, suavizando sua dureza. Na cultura antiga, a sabedoria era altamente valorizada, e os sábios eram respeitados por sua capacidade de compreender e interpretar as complexidades da vida. O autor prossegue aconselhando a obediência às autoridades. Ele diz: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento de Deus. Aqui, ele enfatiza a importância de respeitar a autoridade governamental, uma prática que era vital para a estabilidade social e política na antiguidade. O juramento de lealdade ao rei era considerado um dever sagrado, e a obediência às leis era vista como um reflexo da obediência a Deus. Ele continua alertando contra a rebelião e a precipitação. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em mau pensamento, porque ele faz tudo o que lhe agrada. Este conselho sublinha a prudência e a cautela ao lidar com os poderosos, reconhecendo que o rei tem a autoridade final para fazer o que deseja. Na sociedade antiga, os reis tinham poder absoluto, e desobedecer ou desrespeitar sua autoridade poderia resultar em severas consequências. O autor reforça a ideia de que ninguém pode desafiar o rei impunemente, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá: que fazes? A autoridade real é inquestionável, e desafiar o rei é considerado insensato e perigoso. No contexto histórico, os reis eram vistos como representantes de Deus na terra, e sua autoridade era praticamente divina. Ele observa que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A sabedoria envolve não apenas a obediência, mas também o discernimento do momento e da maneira apropriada de agir. Saber quando e como fazer as coisas é uma marca da verdadeira sabedoria. Na antiguidade, o tempo certo para agir era crucial, seja nas colheitas, nas batalhas ou nas questões políticas. O autor reflete sobre a inevitabilidade da morte, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. A incerteza e a inevitabilidade da morte são temas recorrentes em Eclesiastes. Ele reconhece que, apesar dos esforços humanos, o controle sobre a vida e a morte está além de nosso alcance. Na cultura judaica, havia uma consciência aguda da fragilidade da vida e da necessidade de viver com sabedoria e reverência a Deus. Ele menciona que o homem não sabe o que há de ser, porque, como há de ser, quem lhe declarará? A incerteza sobre o futuro é uma realidade que todos enfrentam. Mesmo os mais sábios não podem prever o que virá. Na antiguidade, as pessoas consultavam oráculos e profetas para tentar entender o futuro. Mas o autor aqui enfatiza a limitação do conhecimento humano. O autor observa que nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há licença nesta guerra, nem a impiedade livrará os ímpios. Esta reflexão sublinha a impotência humana diante da morte. Ninguém pode controlar sua vida a ponto de evitar a morte, e a maldade não oferece proteção contra ela. A morte é o grande equalizador, que atinge tanto os justos quanto os ímpios. Ele continua dizendo: tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro para o seu próprio dano. A injustiça e a opressão são realidades que o autor reconhece e lamenta. Na sociedade antiga, a opressão dos poderosos sobre os fracos era uma prática comum, muitas vezes resultando em dano e sofrimento para os oprimidos. O autor então reflete sobre a aparente prosperidade dos ímpios. Assim também viu os ímpios sepultados, e eles voltavam e se esquecia da cidade onde tinham procedido assim. Isso também é vaidade. A prosperidade dos ímpios e a aparente injustiça de sua sorte são temas que perturbam o autor. Ele observa que, apesar de sua maldade, os ímpios muitas vezes são honrados em sua morte, o que parece uma futilidade e uma injustiça. Ele prossegue dizendo que, porquanto não se executa logo sentença sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.
A demora na justiça encoraja a maldade, pois os homens acreditam que podem escapar das consequências de seus atos. Esta observação reflete a frustração com a falta de justiça imediata e a tendência humana de abusar da paciência e da misericórdia. O autor reafirma sua crença na justiça divina. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei que bem sucederá aos que temem a Deus e temem diante dele. Ele mantém a esperança de que, em última análise, haverá uma retribuição justa para os justos e os ímpios. A fé na justiça divina é um pilar da teologia judaica, e o autor confia que Deus recompensará aqueles que o temem. Ele conclui esta reflexão com uma observação sobre a vaidade da vida. Os ímpios, porém, não sucederá bem, nem prolongará os seus dias, serão como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Os ímpios podem prosperar temporariamente, mas sua falta de temor a Deus garante sua ruína final. A vida deles é comparada a uma sombra, algo transitório e sem substância. O autor então se volta para a alegria e o contentamento. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem não tem coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ele aconselha aproveitar as simples alegrias da vida como dádivas de Deus, pois estas são as verdadeiras recompensas neste mundo incerto. Finalmente, ele reflete sobre a incompreensibilidade dos caminhos de Deus. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que se faz sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, porém não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, contudo não a poderá alcançar. A limitação do entendimento humano e a complexidade dos desígnios de Deus são realidades que o autor reconhece humildemente. A busca pela compreensão completa é fútil, pois os caminhos de Deus estão além da nossa capacidade de compreensão. O capítulo 8 de Eclesiastes, portanto, oferece uma série de reflexões sobre a sabedoria, a autoridade, a injustiça, a prosperidade dos ímpios, a alegria nas dádivas simples de Deus e a incompreensibilidade dos caminhos divinos. Ele nos convida a viver com humildade, respeito à autoridade, paciência diante da injustiça e gratidão pelas bênçãos diárias, reconhecendo sempre a limitação do nosso entendimento e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.